justiça e paz se abraçarão. Olá, meus amigos e minhas amigas da Rádio Nova Aliança, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa de Justiça e Paz. Este programa que acompanha a comunidade da Rádio Nova Aliança aos sábados pela manhã, onde estamos também retransmitindo em imagens pelo YouTube, CJP Brasília. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas, sintam-se abraçadas neste sábado. Hoje nós vamos conversar com Vicente Sérgio, que é membro da Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de Brasília, e vamos continuar a nossa série sobre o nosso caderno Encantar a Política, algo tão importante neste ano de 2022, um ano de eleição, um ano decisivo para o Brasil, como todos os anos de eleição o são. Então, eu trago aqui, sou Ana Paula Barbalho, trago a mensagem da Comissão Justiça e Paz aqui de Arquidiocese de Brasília, no acolhimento a você que nos ouve nesta manhã. Vicente, por favor, seja bem-vindo, sinta-se à vontade, e vamos começar esse nosso programa de hoje, que o nosso programa está quente. Nós vamos para o segundo capítulo do nosso caderno de política, Amizade Social e Ética da Política. O tema bíblico deste capítulo é sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas, que está em Mateus 10:16. Muito bem, Ana Paula, alegria estar aqui com você para conversarmos sobre essa temática tão importante, absolutamente vinculada à doutrina social da Igreja, como nós estamos já cansados de saber, né? E, ultimamente, inclusive com um grande incentivo e uma grande provocação de Papa Francisco, para que realmente a gente se faça cristãos e cristãs presentes com qualidade no espaço da política, que é o espaço que nos é próprio, né? Que é o espaço que nos cabe por excelência. Então, alegria demais vir conversar aqui sobre o segundo capítulo do nosso caderno Encantar a Política. Eu queria fazer uma recapitulação um pouco, Vicente, para quem não acompanhou o nosso programa anterior e quem não conhece esse material do Encantar a Política. Este caderno Encantar a Política, ele é uma iniciativa de unir a religião e a política dentro de um princípio que o próprio Papa Francisco coloca como sendo um dos fundamentos do seu papado, que é justamente a participação dos cristãos e das cristãs, quando ele fala lá na Laudato Si, na Fratelli Tutti, né, que a política ela tem que decorrer da ética do mandamento do amor. Então, é muito interessante essa ideia do caderno para trazer essa humanização à política e essa reflexão para o cristão. Porque a gente já sabe que o cristão é alegre, o cristão é feliz, o cristão é engajado na sua comunidade, e necessariamente por ser engajado na comunidade, questões terão de ser decididas. E a política nada mais é do que este processo de decisão, esse processo de conversa, de consenso, essa busca pelas linhas mestras que vão guiar a nossa atuação social, que vão definir os grandes temas da nossa vida. Então, esse caderno, Encantar a Política, ele tem o apoio da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e ele traz, assim, como uma reflexão e uma ideia de como os cristãos podem atuar na política, né? Então, a alegria do Evangelho trata a política como decorrência da ética do mandamento do amor, assumindo a política no sentido mais profundo da palavra. E por isso é que a gente está fazendo essa série de discussão que começou na semana passada, sobre esse caderno Encantar a Política, na sua versão das eleições de 2022. No primeiro capítulo se tratou do amor cristão e da universalidade deste amor cristão. Então, ele retoma o ideal das primeiras comunidades cristãs, que consta lá nos Atos dos Apóstolos, trabalhando o conceito do amor fraternal, que consta na Fratelli Tutti,
da solidariedade como um valor essencial e fundamental para a nossa sociedade e da busca pelo bem comum para a ampliação e organização da política. Nessa política da solidariedade, uma política que não deixa ninguém para trás. Nesse segundo capítulo, cujo tema é amizade social e ética na política, nós vamos refletir a política como sendo uma amizade social e como uma arte e ciência também. É importante colocar que hoje em dia a política ela é construída através de dados, ela é construída através de elementos que fundamentam as decisões sobre política pública. Nesse sentido, é uma ciência, como bem comum, a busca do bem comum. Então, a gente vai abordar esses aspectos que, usualmente, as pessoas não falam tanto nos meios de comunicação e nas redes sociais, nas redes virtuais, como uma proposta para a atual política no Brasil e a ação em diferentes espaços com diferentes aspectos da política. E é por isso que eu vou conversar contigo, Vicente, que é um especialista nisso e que traz para a gente uma informação tão rica. Bom, fiz essa recapitulação, agora eu passo a bola para você, Vicente. Por favor, nos conduza nesse caminho desse capítulo maravilhoso, que é do caderno Encantar a Política, o capítulo 2. Para você que não tem ainda o caderno Encantar a Política, nós vamos deixar nas nossas redes sociais, no YouTube, na transmissão deste programa, o link na descrição do vídeo para que você possa baixá-lo, tá? E para você que deseja conhecer e não tem acesso, talvez, aos meios digitais, a gente vai deixar aqui o telefone da Rádio Nova Aliança para você ligar para a rádio e pedir que a gente encaminhe para você um desses cadernos. E nós, da Comissão Justiça e Paz, vamos fazer o possível para que esse caderno chegue a você no meio impresso, tá? Tanto deixando na Arquidiocese de Brasília, na semana que vem nós temos a nossa conversa de Justiça e Paz. Eu quero lembrar da nossa conversa de Justiça e Paz, que acontece toda primeira segunda-feira de cada mês, com recentemente presencial. A gente está avaliando ainda se com essa nova onda de Covid vai permanecer presencial ou se nós vamos ainda adotar o formato virtual para possibilitar o maior número de pessoas estarem acompanhando, né? Mas eu vou deixar aqui o telefone da Rádio Nova Aliança, onde você pode ligar, dizer que ouviu o nosso programa e pedir para que a gente entre em contato. E eu, Ana Paula, vou ficar responsável por isso. O telefone da Rádio Nova Aliança é 2103-0720. Ligue, deixe o seu telefone, que nós, da Comissão Justiça e Paz, vamos entrar em contato com você. Aproveita a oportunidade para dizer também que você pode ligar perguntando e pedindo sobre temas que você gosta de ouvir no nosso programa, ou que você gostaria de ouvir no nosso programa. Porque nós estamos num novo processo de acolhimento dessas sugestões, uma vez que nós somos um programa inovador e um processo aberto à contribuição da sociedade, aberto à contribuição da comunidade católica cristã de Brasília. A gente sabe que muita gente nos ouve e muita gente nos acompanha pelas redes sociais, deixa comentários para a gente, mas agora a gente quer a sua participação de você que ouve pelo rádio, especificamente. Então, ligue na rádio 2103-0720 e peça pelo nosso programa o que você gostaria de ouvir, sobre o que você gostaria que a gente discutisse com especialistas aqui no nosso programa de Justiça e Paz, nos sábados pela manhã. Vicente, está contigo. Vamos lá, vamos falar sobre esse caderno. Qual é essa realidade da política que o caderno apresenta para a gente? Muito bem, Ana Paula, você fez uma boa síntese, uma bela síntese daquilo que trabalharam no sábado passado José Carlos e Fernando. E, efetivamente, para a gente conversar sobre este segundo capítulo, nós temos que pegar, sobre a realidade atual da política, nesse segundo capítulo, nós temos que pegar o conceito que você, inclusive, já anunciou aí, o conceito de política que é trabalhado e que nos dado por Papa Francisco, na Alegria do Evangelho e na Fratelli Tutti, esses dois documentos principais. E que conceito é esse? É o conceito de que a política ela deve sempre buscar o bem comum e levar a paz social. Portanto, ao estabelecer esse parâmetro
né? Com estas duas linhas mestras, a política deve servir para estabelecer o bem comum e para fazer acontecer a paz social. Papa Francisco faz aquilo que, efetivamente, na ordem da ciência política e na ordem da filosofia política, se discute, que é a separação entre o que é o espaço da política enquanto participação coletiva, participação de todos e todas, aqui nós somos chamados, e o espaço do partidarismo, que é um espaço de escolha, né? Que é um espaço de escolha de quem deseja. Não há uma obrigatoriedade da necessidade de uma participação partidária, mas na perspectiva do bem comum e na perspectiva da construção da paz social, sim, aí há uma exigência da participação de todos os cristãos e todas as cristãs, sem contar, obviamente, de todos os homens e mulheres, que devem participar efetivamente desse espaço de concertação, digamos assim, para que essa realidade de uma política que leve ao bem comum e à construção da paz social possa acontecer. E o caderno começa nesse segundo capítulo, que discute sobre a amizade social e a ética da política. Isso também é muito interessante, né? Conceitualmente, inclusive, né? Porque, por vezes, há um equívoco. O debate sobre ética ele é inerente à política. E não haveria a possibilidade de ter uma ética na política. Ela é inerente, portanto, o debate que se coloca aqui, uma ética da política. E aí, o capítulo começa fazendo essa reflexão, dizendo que, por vezes, nós hoje, fruto de toda essa realidade que estamos vivendo, fruto de todos os organismos de mídia, né, que temos acesso, portanto, diante de toda esta, digamos assim, de todo este movimento, né, de toda esta movimentação a que nós somos instigados, né, por vezes, acabamos tendo a compreensão de que a política é algo excludente, né? Que a política é algo que não está posto para o coletivo. E o caderno nos lembra que o debate sobre, por exemplo, equipamentos de saúde, ensino público, transportes, controle de inflação, por exemplo, que estamos agora a viver, né, nesse nível de inflação de 2 dígitos, tudo isso está dentro e inerente ao debate da política. Por quê? Porque a partir dela é que se discute aquilo que, inclusive, você também falou aí no iniciozinho, o debate sobre os espaços de políticas públicas para servir o povo. E quando vamos falar desses espaços, nós também temos uma tentação, né, de querer separar, né, individualizar essas caixinhas, digamos assim, né? Então isso é de responsabilidade do governo. Então eu não posso me inserir nessa discussão porque isso cabe somente ao governo, ou isso cabe somente ao legislativo, ou isso cabe somente ao poder judiciário, ou isso cabe somente ao Ministério Público, ou qualquer coisa dessa natureza. Mas o caderno nos chama a atenção para dizer o seguinte: é claro que existem, e precisa existir, pessoas responsáveis por estas áreas, porque é uma questão efetiva de organização, não é? Uma questão de organização. Se todos nós quiséssemos fazer todas as coisas ao mesmo tempo, viraria bagunça. Então, nós temos espaços que são espaços de exercício de pessoas especializadas nessa perspectiva, mas isso não significa que, tendo o governante, por exemplo, eleito e escolhido pelo povo, o povo não possa adentrar no espaço de trabalho do governante para dizer a ele: olhe, nós precisamos dessa política pública, nós precisamos dessa outra política pública, nossa política pública de saúde não está boa, nossa política pública de transporte também não está boa, e assim por diante. E aí, nesse sentido, então, o espaço da política precisa, então, ser entendido como uma área da atividade humana, né? Onde nós vamos encontrar diversos tipos de pessoa. Isso aqui é outra questão muito importante que o caderno nos chama. Porque, por vezes, há uma
um sentido pejorativo da política. Ah, porque na política só tem ladrão, não é? Então, esse espaço da generalidade, da generalização, por vezes, vai fazer com que nós percamos, inclusive, a possibilidade de participar efetivamente, porque nós já vamos colocar determinados preconceitos, determinados muros, como diz Papa Francisco, né? Então, na realidade, o espaço da política não é um espaço para a construção de muros, é um espaço para a construção de pontes, como nos diz incansavelmente Papa Francisco. E aí é óbvio, né, Ana Paula? Nós vamos ter gente honesta e gente desonesta em todos os lugares, infelizmente, né? Infelizmente, não temos o poder de nos inserir no descortínio de cada um faz suas escolhas. Mas, efetivamente, não dá para tornar este conceito algo pronto e acabado, de modo que eu possa considerar que o espaço da política é um espaço sujo, é um espaço desonesto, é um espaço onde eu não tenha boas intencionalidades para a ação daqueles que estão tecnicamente envolvidos nesse lugar. E sobre isso, Papa Francisco nos diz na Fratelli Tutti, no número 176, ele diz assim: atualmente, muitos possuem uma má noção da política, e não se pode ignorar que, frequentemente, por trás desse fato, estão os erros, a corrupção, a ineficiência de alguns políticos. A isto vem juntar-se as estratégias que visam enfraquecê-la, substituí-la pela economia ou dominá-la por alguma ideologia. E, contudo, poderá o mundo funcionar sem política? Olha que pergunta fundamental. Né? Não é possível. Né? E ele continua. Poderá encontrar um caminho eficaz para a fraternidade universal e a paz social sem uma boa política? Então, com esta reflexão, o caderno iluminado por esta provocação de Papa Francisco, o caderno vem nos dizer o seguinte: olha, não há como você separar a atividade humana da atividade política. Todas as ações que nós fazemos odiernamente, elas são e podem ser configuradas como ação de interferência política, por mais que você pense que não. Por quê? Por quê? Bom, você está discutindo sobre a cidade, se a cidade está boa, se a cidade não está boa, se determinado gasto deveria ter sido feito, não deveria ter sido feito. Esse debate é um debate da política, é um debate inerente à política. E, nesse sentido, nós vamos encontrar também no texto algumas informações dizendo que, nos últimos tempos, fruto dessa separação, digamos assim, e do intuito de levar o espaço da política para especialistas, nós vamos acabar encontrando uma deformação, né? Uma deformação do espaço da política, como efetivamente estamos um tanto quanto acostumados a ver, né? As pessoas vão utilizar o espaço de sua fala, o espaço da política, para denegrir os outros, para desqualificar os outros, para desmoralizar os outros, né? Sob o crivo, por exemplo, né, Ana Paula, você que é do direito sabe disso, do espaço da liberdade de expressão, né? Uma confusão tremenda e danada nesta perspectiva que precisa ser resolvida. E aí o texto nos diz que hoje, mais do que nunca, temos várias possibilidades de participar do espaço da política, né? Quantos ambientes eletrônicos e ambientes virtuais, WhatsApp, Facebook, Twitter, TikTok, um monte de não é? Uma profusão de meios de comunicação. Exatamente. E o caderno chama a atenção para que a gente precisa aprender a fazer intencionalmente bom uso disso. E nessa perspectiva, o caderno quer mostrar, então, que não cabe para nós cristãos e cristãs fazermos uso de fake news, né? Ou não cabe para nós cristãos e cristãs recebermos uma notícia, não conferir a notícia e espalhar a notícia. Não cabe para nós cristãos e cristãs... Vicente, eu vou te interromper porque eu gosto de usar dois termos. Primeiro, desinformação.
Muito bem. certo? Desinformação. E o segundo, em vez de notícia, eu chamo de noticiosa, porque é fofoca, não é? Quando não é uma notícia verdadeira, quando não é um fato, é fofoca, minha gente. E Perfeito. cristã não faz fofoca. Eu sempre digo o seguinte, ó, que hoje em dia a política ela pode ser permeada por processos de calúnia, mentiras, para tentar haver um embate na imagem que um determinado político tem em relação à população, certo? Quando a gente vai escolher em quem votar, é muito importante ir além daquele discurso superficial, daquele que fala que faz caridade, mas ataca os outros. Daquele que fala que faz caridade, mas acha que troca de favor, que é uma das facetas da corrupção, é algo aceitável. Gente, minha gente, não é aceitável. Tráfico de influência significa que você vai privilegiar alguém em detrimento de outrem. Significa que não há uma verdadeira busca pelo bem comum, pela decisão isenta que privilegia todas as pessoas, que privilegia a sociedade como um todo. Porque a gente só tem Estado e só tem governo porque a gente quer que haja solução dos problemas comuns que individualmente a gente não conseguiria alcançar. Então, esse é o primeiro ponto. Se pessoas inescrupulosas, que só querem o poder político, só querem tirar vantagem para si mesmas, entram para a política e a gente vota nelas, a gente está revalidando esse processo, esse sistema de desinformação, esse sistema de corrupção. Agora, por outro lado, se a gente está realmente em busca do bem comum, a gente sabe que existem pessoas boas, existem pessoas dedicadas à implementação de políticas públicas que tenham como foco a sociedade. E quando a gente fala em sociedade, a gente não está falando de parcelas da sociedade, a gente não está falando só da maioria da sociedade, a gente está falando da sociedade como um todo. Por que eu gosto de enfatizar isso? Porque a gente poderia pensar que só uma parcela da sociedade deve ser privilegiada, só a maioria que pensa daquela forma. Mas a gente vai estar excluindo, por exemplo, portadores de necessidades, pessoas com deficiência, pessoas com outras desabilidades que podem ser inseridas na sociedade, podem contribuir à sua maneira, vão estar sendo excluídas nesse processo. Então, a gente tem que pensar na sociedade como um todo e pensar em toda a sociedade contribuindo para essa política pública. Porque o gestor público, muitas vezes, ele não tem o conhecimento total do problema. E quem vive na pele aquela situação pode contribuir para a solução. E é por isso que deve-se haver um compromisso de fé, se dedicando com atenção à política, no sentido da caridade. A caridade, o que eu vejo na fala desse político, reflete o amor do Cristo, reflete a caridade cristã. Então, nesse sentido, é importante ver o chamamento desse capítulo, que é sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então, é nesse aspecto, desculpa te interromper, mas para falar um pouco sobre isso, essa frase do todo político é igual, ela não pode ser verdadeira, porque então cada vez mais o cristão tem que participar da esfera política profissional, certo? O silêncio dos bons, ele significa dar voz aos maus, certo? E é Exatamente. isso que o cristão tem que buscar em soluções. Como é que o cristão pode ter soluções? Pensa com calma, reflete, conversa com gente bem informada, presta atenção naquilo que este político está falando. Ela é uma fala que o amor de Cristo se reflete? Ou ela é uma fala excludente? É uma fala que deixa de lado uma parcela da sociedade, criminaliza uma parcela da sociedade, exclui o pobre. O cristão pensa na sociedade como um todo, porque Cristo não veio e falou o seguinte, ó, esse pessoal aqui eu não converso. Ele conversava até com os fariseus, conversava com cobradores de impostos, que eram pessoas que eram discriminadas
pela sua comunidade judaica, porque ajudavam o domínio romano. Então, como é que a gente, como cristão, se espelhando nos ensinamentos e no amor de Jesus Cristo, se toma o direito de agir de maneira excludente? Então, eu Perfeito, queria trazer um pouco essa reflexão, né? Dessa perfeito, Ana, tentativa de destruição moral do adversário. Não é perfeito. uma arena, hoje em dia, onde se discutem propostas, se discutem os ideais que vão levar um programa de governo de políticas públicas. Quando você dá o seu voto, na verdade, você está apertando a mão daquele programa de governo, não daquele político. Você está dando as mãos a uma determinada ideologia. E é isso que a gente deve buscar no programa de político, né? Por vezes, nem vamos atrás dessa informação para a hora do voto. Por vezes, ficamos só na superficialidade, porque é muito simpático, porque ajudou ali, ajudou acolá. E você, chamando a atenção para essa questão, me lembro de 3 coisas que têm sido também tônica de Papa Francisco. Essa coisa da fofoca, ele fala sempre sobre isso, evitar a fofoca, porque isso, evidentemente, não leva ao bem comum. É preciso ter a diversidade, é preciso ter a diversidade. É a diversidade que mostra as várias formas de enxergar a realidade. Não é preciso que a gente, não é possível que a gente evolua estando somente com aqueles com os quais, aqueles e aquelas com os quais concordamos. É preciso estarmos abertos ao diferente, abertos à diversidade. E aí, Ana, no Pacto Global para a Educação, Papa Francisco tem insistido num tema que tem a ver sobre essa questão do espaço da diversidade, que é preciso estatuir um humanismo solidário. O que significa isso? Significa que nós temos que acolher as pessoas. Significa que nós temos que efetivamente mostrar a que viemos na nossa condição de humanos, porque por vezes, como você mesmo acabou de dizer aí, por exemplo, usamos os pobres, usamos as viúvas, não é verdade? Usamos os desfavorecidos. Para quê? Para o nosso holofote. Para o nosso holofote. Então, o Papa Francisco está chamando a atenção no Pacto Global sobre a Educação que é preciso educar, é preciso voltar a um espaço de educação que privilegie o humanismo e o humanismo solidário, na perspectiva da construção das pessoas. E aí a política caminha junto nesta perspectiva, porque o espaço da política, para além do debate da cidade, é o debate sobre o sentido das pessoas, o sentido e a relação das pessoas no mesmo espaço comunitário que estão dentro da cidade, né? Vicente, a gente tem que ir para o nosso intervalo. O nosso programa, Pois é, o como tempo voa, sempre, né? voa, o tempo voa. E a gente sempre coloca uma música para quem está aqui acompanhando a gente, coloca Tá no certo. intervalo também, acompanhando o intervalo da Rádio Nova Aliança, 103.3 FM. Você que nos ouve, que nos prestigia, muito obrigada pela sua audiência. Nós vamos para um breve intervalo, nós já voltamos e nós vamos continuar a nossa conversa sobre o 2º capítulo do caderno Encantar a Política. Eu estou com Vicente Sérgio, membro da Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de Brasília. Segure aí que nós voltamos loguinho, viu? Já já a gente está de volta. Igreja é povo que se organiza, gente oprimida buscando a libertação em Jesus Cristo, a ressurreição. Igreja é povo que se organiza, gente oprimida buscando a libertação em Jesus Cristo, a ressurreição. O operário lutando por seu direito de reaver a direção do sindicato. O pescador vendo a morte de seus rios já se levanta contra esse desacato. Olá, ouvintes! A leitura de hoje é Lucas, capítulo 2, 41 a 51. O Evangelho relata que, aos 12 anos de idade, Jesus acompanha seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa.
Porém, ele não volta com a caravana. Seus pais voltam para Jerusalém e o encontram no templo. Importante destacar aqui que Jesus impressionou todos os doutores da lei, da Torá, que o ouviram no templo. O texto diz que os doutores da lei ficaram extasiados com sua inteligência e com suas respostas. O texto finaliza dizendo: Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e diante dos homens. Aqui é importante fazermos uma leitura na perspectiva da mulher, sobretudo do papel da mulher naquela sociedade judaica. Na tradição judaica do mundo bíblico, a criança era educada pela mãe em casa até os 12 anos de idade. Compreendemos, portanto, que o berço de Jesus e seus ensinamentos sobre a fé em Deus se dá pela mãe. Jesus aprendeu a teologia do Magnífica. O Todo-Poderoso dispersou os homens de coração orgulhoso, depôs poderosos de seus tronos e a humildes exaltou. Cumulou de bens a famintos e despediu ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando de sua misericórdia, conforme Lucas, capítulo 1, 51 a 54. Isto significa dizer que a teologia nasce na casa, a partir da mulher, da mãe, que vai fazer memória do Deus libertador, do Deus do Êxodo. É uma teologia que nasce dos pequenos, dos debaixo, dos humilhados. Jesus impressionou os doutores da lei porque fez memória a essa teologia, lembrando que os profetas, lá no Primeiro Testamento, são os que mais fizeram memória do Deus do Êxodo, para que Israel não se desviasse do caminho e nem seguisse o caminho dos ímpios. O Evangelho de hoje nos mostra que Jesus inaugura uma nova imagem deste Deus. Deus não vai ser mais chamado de Todo-Poderoso, que muitas vezes acaba sendo representado como o Deus dos exércitos. Ao responder sua mãe sobre por que não os acompanhou na caravana de volta para casa, Jesus disse: "Não sabias que devo estar na casa de meu Pai?" Jesus representa Deus como um pai, alguém mais próximo e familiar. Portanto, pensar Deus como pai e nós como seus filhos e filhas, e por conseguinte nos perceber como irmãos e irmãs, é estabelecer uma grande fraternidade, uma amizade social. Este é o tema do capítulo 2 do caderno Encantar a Política, que estamos tratando hoje no programa de Justiça e Paz. Nos diferentes campos de atuação política, seja nos partidos políticos, nos movimentos sociais, etc., em todos os campos é importante recordar o ensinamento de Jesus sobre o mandamento do amor. No Evangelho, Jesus diz que o primeiro mandamento é amar a Deus e o próximo, ou seja, o amor a Deus está intrinsecamente ligado ao amor ao próximo. Portanto, a amizade social implica uma amizade fraterna, como diz o caderno, que deve unir todos os seres humanos numa grande comunidade na qual ninguém tenha seus direitos desrespeitados, inclusive o direito à diferença. Esse é um caminho que nós podemos seguir para uma ética na política. Olá, irmão e irmã ouvinte da Rádio Nova Aliança 103.3 FM. Seja bem-vindo à segunda parte do nosso programa de Justiça e Paz. Obrigada a você que nos acompanha aqui pela rádio, obrigada a você que nos acompanha pelas redes sociais da Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de Brasília. Nós vamos, então,
agora dar continuidade ao nosso programa, após ouvir a nossa belíssima reflexão do Evangelho com Simone Furquim. Nós pedimos a você no primeiro bloco que entre em contato com a Rádio Nova Aliança para saber sobre o caderno Encantar a Política, que é tema dos nossos encontros nessas últimas semanas, que começaram com a nossa Conversa de Justiça e Paz do mês de junho, e agora estamos dando sequência a essa discussão, detalhando os cadernos. Hoje é dia do segundo capítulo do caderno Encantar a Política. O telefone da Rádio Nova Aliança é 2103-0720. Ligue para a rádio, deixe o seu nome e seu telefone, com a referência de que nós, da Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de Brasília, vamos encaminhar para você um exemplar. Esse caderno é uma proposta de ação para essas eleições de 2022, e hoje, no segundo capítulo, eles nos traz, dentro desse contexto da amizade social e da ética da política, propostas de ação que são baseadas principalmente nas encíclicas papais, nas linhas mestras do papado de Francisco. E eu estou conversando aqui com o Vicente Sérgio, que é membro da Comissão Justiça e Paz aqui de Arquidiocese de Brasília, e vamos retomar a nossa conversa falando da exortação constante no Evangelii Gaudium, com grandes linhas que o Papa quer para a Igreja. Você lê para a gente, por favor, Vicente? Certamente, Ana Paula. Então, como você mesmo disse, em face da realidade da política que nos foi apresentado pelo caderno, no primeiro momento que conversamos, essa realidade pode ser iluminada, por exemplo, por um trecho, o número 205 do Evangelii Gaudium, onde o Papa Francisco diz que peço a Deus que cresça o número de políticos capazes de entrar num autêntico diálogo que vise efetivamente sanar as raízes profundas e não a aparência dos males do mundo. Então, é preciso ir ao fundo, né? Não ficar na superficialidade. E continua ele, a política é uma sublime vocação, é uma das formas mais preciosas da caridade, porque busca o bem comum. E finaliza, rezo ao Senhor, para que nos conceda mais políticos que tenham verdadeiramente respeito à sociedade, ao povo e à vida dos pobres. E, nesse sentido, ele volta a este debate lá na Fratelli Tutti, quando ele aponta algumas dificuldades para essa atividade política, né? Principalmente quando vamos tratar do espaço da expressão da amizade social. E lá, então, na Fratelli Tutti, no número 180, ele diz assim: reconhecer todo ser humano como um irmão ou uma irmã, o humanismo que falávamos agora há pouquinho, antes do intervalo, Ana. Reconhecer a todo ser humano como um irmão e uma irmã e procurar uma amizade social que integre a todos não são meras utopias. Exigem a decisão e, portanto, a capacidade de encontrar os percursos eficazes que assegurem a sua real possibilidade. Todo e qualquer esforço nessa linha torna-se um exercício alto de caridade. Veja, Ana, que aqui ele trabalha o sentido de caridade também para além daquele que é levar uma esmola ali, ele amplia o sentido de caridade, né? O espaço de acolhida do irmão, com toda a sua realidade, com tudo que o irmão tem a trazer, o irmão que está na rua, o irmão que está em situação de extrema vulnerabilidade, o irmão que está doente. Este acolhimento é um espaço ampliado de caridade. E continua ele dizendo: trata-se de avançar para uma ordem social e política cuja alma seja a caridade social. Convido uma vez mais a revalorizar a política, que é uma sublime vocação, é uma das formas mais preciosas da caridade, porque busca o bem comum. Então, nesse sentido, Ana, Papa Francisco e o caderno estão a nos colocar um desafio, não é? A nos colocar um desafio. Não é mais possível
pensarmos a nossa realidade social só e exclusivamente e unicamente a partir da nossa vida. A realidade é preciso que seja pensada, é preciso que seja exercida, é preciso que seja vivida no coletivo, junto com, e o conceito de caridade social é exatamente este. Não posso mais eu ficar dentro da minha igrejinha, só dentro da minha igrejinha, que não conversa com a outra igreja, que não conversa, que não conversa, que não conversa, que não conversa. O Papa Francisco está chamando a atenção para o diálogo, que vai profundamente resolver todas essas questões. E não ficar na perfumaria, não é? Não ficar é importante, importantíssimo, né? No momento da vulnerabilidade, por exemplo, da fome, entregar a cesta básica, fundamental isso. Mas não pode parar só aí, não pode parar só aí. Tem que discutir o porquê desta realidade, por que chegamos nessa realidade, o que fizemos mal feito enquanto organização de sociedade, e cada um de nós, porque todos nós temos responsabilidade nisso, não é? Ninguém pode se eximir disso, não. A realidade que está posta aí, ela é resultante da responsabilidade de todos nós. Ninguém pode largar isso ao Deus dará, né? Então, é preciso conversar sobre isso, para discutir e encontrar caminhos nesta perspectiva, e o caminho que ele aponta é o caminho da caridade social. Sim, Ana? Eu acho interessante, Vicente, a gente pensar o seguinte, que muitas vezes a gente perde o referencial de que o mundo que está à nossa volta, ele é construído também com as nossas escolhas, as escolhas individuais, né? Então, quanto mais a gente reflete, mais a gente se apropria da consciência dessas escolhas, melhor a gente pode tomar decisões para o futuro e pode modificar o nosso presente de maneira imediata. Então, quando a gente se percebe no mundo, a gente é resultado de um processo do que já passou, processo histórico, que a gente não pode mudar, mas a gente pode reconhecer esse processo. Então, a gente fala ainda, por exemplo, tem diálogos que o Brasil ainda não enfrentou, como, por exemplo, a superação completa da escravização de pessoas. Então, quando a gente vê uma desigualdade social tão ampla, em que a maioria da população, que é negra, enfrenta mais dificuldades para ter uma vida estável, para ter uma vida confortável do que alguém que nasceu branco, a gente tem que pensar na origem disso, e a origem desse processo não fomos nós que demos origem a ele, mas nós sim somos resultado deste processo. E quanto mais consciente a gente vai se tornando em relação a essas escolhas, a gente vai reconhecendo os erros do passado para modificar a realidade presente. E na política não é diferente, né? A gente não pode pensar a política só na superficialidade. Eu acho que é isso também que o Papa busca, que a gente tenha essa consciência. Olhar para os problemas de maneira econômica, olhar para os problemas de maneira social, cultural, religioso, como sendo vários elementos que constituem a nossa realidade e nos apropriarmos das nossas decisões. Isso Exatamente. Eu acho que é uma mensagem muito premente dentro do caderno, que é essa conscientização das escolhas, a conscientização daquilo que você propaga no processo político, porque à medida do momento que você realiza, você traz para a sua consciência de que todas as decisões são políticas, que é inerente à condição humana, à sociedade, você estar dentro de um processo político e discutir entre os irmãos essas políticas de uma forma cada vez mais saudável, respeitando a diversidade do irmão, acolhendo este irmão, entendendo que o irmão pode ter experiências que tenham a visão dele diferente das suas experiências, da sua visão, da sua construção e da sua trajetória, a gente passa a ter um ambiente de construção de pontes. Exatamente. É isso que o diálogo deve fazer, Exatamente. Trazer a proximidade e o consenso entre os irmãos, né? Exatamente. E aprofundar o debate, né, Ana? Porque quando o Papa Francisco fala de ir à raiz, a gente tem que dedicar tempo para conversar sobre. Não podemos mais ter aquele pensamento do senso comum da sociedade que a gente não discute, não. É nossa vida.
né? É nosso cotidiano, é nossa realidade, é o destino de nossas vidas e o destino de vidas que virão, inclusive, né? Como é que eu colaboro para isso? E Papa Francisco dá um exemplo de novos modelos dessa forma de Isso. organização, que é muito interessante, está lá no caderno, uma citação também da Fratelli Tutti, quando ele fala dos movimentos sociais, dos movimentos populares. Ele diz assim, no número 169 da Fratelli Tutti, dando exemplo dessa nova forma de organização. Os movimentos populares, que reúnem desempregados, trabalhadores precários, informais, e tantos outros que não entram facilmente nos canais já estabelecidos, são semeadores de mudanças, promotores de um processo para o qual convergem milhões de pequenas e grandes ações interligadas de modo criativo, como numa poesia. E aí ele continua. Nesse sentido, são poetas sociais. Olha que beleza! Que à sua maneira trabalham, propõem, promovem e libertam. Com eles, será possível um desenvolvimento humano integral, que implica superar a ideia das políticas sociais concebidas como uma política para os pobres, mas nunca com os pobres, nunca dos pobres, e muito menos inserida num projeto que reúna os povos. Embora incomodem, e mesmo se alguns pensadores não sabem como classificá-los, é preciso ter a coragem de reconhecer que sem eles a democracia atrofia-se, torna-se um nominalismo, uma formalidade, perde representatividade, vai se desencarnando porque deixa fora o povo na sua luta diária pela dignidade, na construção de seu destino. Então, o que o Papa Francisco está nos chamando? Está nos dizendo, vamos nos juntar aí na rua, nossos vizinhos, as associações de moradores, né? Para conversar sobre a realidade da rua, sobre a realidade da quadra, aqui em Brasília, as quadras, a realidade da quadra, a realidade da escola que está na quadra, a realidade do posto de saúde que está na quadra, a realidade da cidade, para que, quando a gente for, como você mesmo disse, Ana, fazer a escolha do governante, a gente tenha clareza do que a gente espera e o que a gente está propondo para ele. Porque também não é só ele que vai dizer, olha, eu estou propondo, nós temos que dizer, nós propomos para você também, né? Nós temos uma pauta para você também, né? E queremos dialogar com você sobre isso. Vicente, a gente já está encaminhando para o final do nosso programa, mas essa reflexão tem muito com o ensinamento evangélico que diz o seguinte, a gente só ama aquilo que a gente conhece. Então, quando eu me envolvo com essa política local, com esses movimentos populares que o Papa Francisco está citando aqui na Fratelli Tutti, na verdade, eu estou conhecendo a fundo a realidade onde eu estou inserida. Essa é a verdade. E eu só posso amar aquilo que eu conheço. Eu só posso amar aquilo que eu tenho proximidade. Senão, ele é um amor frágil, ele é um amor que na primeira adversidade, ele se esvai. Então, estar inserido na sua comunidade, você como cristão, como cristã, levando os ensinamentos do Evangelho para esse diálogo da sociedade como um todo, sendo realmente um exemplo do ensinamento evangélico, contribui muito mais para a mudança do mundo do que você pode imaginar. E o nosso programa se encaminha para o fim tão rapidamente, minha gente. Passa voando esse programa passa, você pisca, e a gente fala de tanta coisa boa por aqui, tanta coisa transformadora, que o nosso programa se transforma também num agente de mudança. Eu agradeço a sua presença, Vicente Sérgio, nessa conversa, falando sobre o 2º capítulo do Caderno Encantar a Política. Agradeço a você que nos ouve e nos prestigia, que você que nos acompanha pelas redes sociais, que nos vê aqui através do YouTube. Se você quiser conhecer a nossa carinha, vá até o YouTube, CJP Brasília, e saiba quem é o seu interlocutor. No rádio, a gente só escuta a voz, que já é bastante, mas a gente, às vezes, tem uma imagem de quem é que está conversando com a gente. Exato. E eu agradeço e deixo a nossa mensagem
Vou me despedindo, um abraço fraterno a você que nos ouve pela Rádio Nova Aliança E queria 103.3. convidar, Ana, antes só de você fechar, queria convidar para o próximo programa que vai discutir o 3º capítulo. Com certeza, Vicente. O próximo sábado, gente, já temos programada a discussão do 3º capítulo desse caderno Encantar a Política. Então, esteja com a gente nesse momento. Nós vamos até o fim, são 5 capítulos. Nós já estamos na metade do caminho praticamente, porque o primeiro encontro foi na nossa conversa de Justiça e Paz. E, com certeza, na semana que vem, a gente vai estar falando do nosso próximo capítulo, As Grandes Causas do Evangelho. Veja como é importante esse caderno Encantar a Política, as grandes causas do Evangelho. E aí eu vou puxar um pouquinho a sardinha para o nosso lado. É o Salmo 85, a citação, Justiça e Paz se abraçam, que é justamente o lema da Comissão Justiça e Paz. Então vai ser um programa muito especial, vai ser um programa, delicioso. Nós nos vemos, então, você, querido ouvinte, no próximo sábado, falando do 3º capítulo, As Causas do Evangelho, no nosso caderno Encantar a Política. Um grande abraço a você que nos ouve. Vicente, se despeça, por favor. Mande um abraço aí para o povo também, esse povo de Deus que nos escuta. Isso, um abraço para todos e todas que nos ouvem, para a Fernanda, que nos fez assessoria aqui na técnica, para os nossos companheiros da técnica da rádio, que nos dão todo o suporte, né, Ana? E alegria demais ter estado aqui. Um grande abraço. Um grande abraço, pessoal. Obrigado ao pessoal da técnica e a você, ouvinte, que está nos acompanhando. Um maravilhoso sábado, uma manhã de sábado gloriosa, sob os auspícios do nosso Senhor. Um grande abraço. Fiquem com Deus.